Paz e graça, irmãos. Eu gostaria de passar para os irmãos aqui um pequeno estudo, uma lição, irmãos, sobre Apocalipse 14. Então nós vamos iniciar o estudo aqui, já foi feito. Eu vou ter que acompanhar aqui, passar para os irmãos e aconselhar-os a ler a Bíblia. E nesses últimos dias eu tenho me despertado a respeito do livro de Apocalipse. E é um pouco difícil, nós temos que procurar textos e considerar passagens bíblicas, mas eu creio que os irmãos vão entender. Os capítulos, ou melhor, o capítulo 1, o capítulo 14, onde fala o Cordeiro e os remidos no Monte de Sião, certo, irmãos? Você pega lá, abre a Bíblia 14, versículo 1 ao 5, você vai ver sobre isso. Os capítulos 12 e 13 são assustadores. Se você for ler, eu já li a Bíblia inteira, já li esses capítulos, para a glória de Deus. São assustadores. Um dragão terrível peleja contra os servos de Deus, continua perseguindo os cristãos e ele recebe a ajuda de duas bestas. Uma feia e assustadora que escapa até a morte. Ela escapa da morte, diz aqui, né? E a outra bem suave, enganadora, que mata as pessoas que não se submeterem à força do mal. A força do mal, do próprio Satanás, irmãos, né? O dragão e seus aliados dominam as pessoas da terra diante de tanto poder que esses seres têm, né? Que esperança tem o servo do Senhor? Você pode perguntar para mim, quais serão as nossas esperanças? Então vamos que nós vamos chegar lá, tá tudo certinho. O Senhor nunca deixa nada pela metade, irmãos. Embora Jesus já tenha respondido a essa dúvida, muitas vezes no livro ele quer confortar e fortalecer os fiéis antes de mostrar outra aliada do diabo, certo, irmãos? Que é a Babilônia. Bom, irmãos, se eu for entrar nos assuntos da Babilônia, nós vamos entender a palavra Babel. Lembramos da Babel, que é aquela torre que foi chamada de Babel, que significa confusão. E aonde está tendo confusão no sentido de crenças, principalmente agora, com esse ecumenismo, pluralismo, daí tiram a confusão que está sendo feita, irmãos. E nós não podemos fazer parte disso, mas infelizmente algumas denominações evangélicas estão fazendo e mentem dizendo que não estão, ok? Vou deixar bem claro aqui. Você acha que uma pessoa que comete um ato ilegal, ela vai falar que fez? Se ela sabe, tem consciência que ela vai ter que pagar por aquilo, ela vai tentar esconder o máximo. Mas não há nada oculto que não há de ser revelado, irmãos. Aguardemos. Então, irmãos, esses aliados dominam as pessoas da terra diante de tanto poder e a ponto, irmãos, que aqueles que creem em Jesus Cristo, como nós vimos aqui, os servos do Senhor, ficam realmente preocupados. Mesmo que o Senhor Jesus tenha respondido essas dúvidas várias vezes, como eu disse, confortado, e depois ainda mostrado que está com eles, né? Vai entrar ali na cena algo estarrecedor, que eu acabei de falar. A aliada do diabo, que é a Babilônia, né? Que é esta que está fazendo aí essa bagunça, essa confusão dentro do sistema religioso. Nós não fazemos parte desse sistema, mas nós sabemos que esse sistema vai querer nos tirar a liberdade de sermos o que nós queremos ser, verdadeiramente cristãos, verdadeiramente pessoas do bem e que não saem da doutrina que nós já sabemos qual é, de família, de casal, né? Nós vamos continuar essa mesma. Não vai ter ideologia de gênero para nós, não vai ter nada disso. Mas essa Babilônia que está
já aí já estará no controle de diversas denominações, vai querer implantar isso na terra, irmãos. Certo? Não vou falar nome qual é essa Babilônia, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, certo, irmãos? E essa Babilônia, vocês vão encontrar no capítulo 17, ela reforça mais, irmãos, ela reforça mais uma vez, perdoe, o tema principal do livro. Deus domina julgando os perversos e salvando os fiéis. Assim, ele assegura os discípulos que, independente da ferocidade dos perseguidores, não ficarão desamparados os fiéis. A primeira cena de conforto neste trecho mostra o cordeiro com 144 mil. Quer dizer, ele mostrou ali que aqueles que creram em Jesus Cristo, que realmente creram, eu não vou aqui detalhar, irmãos, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Eu estou aqui ensinando, eu quero deixar isso, irmãos, eu tenho um contexto comigo que não interessa para mim se o Senhor vem antes, depois ou depois. Eu prefiro pensar que eu vou passar a tribulação, que eu tenho que passar a tribulação. Para mim já ir me preparando psicologicamente. Eu prefiro pensar assim. Cada um faça o que achar e o que deve de achar. Então você pode ver que está escrito no versículo 14, 1, eu vou repetir. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isso não quer dizer que só vai salvar 144 mil, como tem uma seita aí, uma heresia. Não, isso aqui, irmãos, é uma demonstração como Deus guarda. E esses 144 mil, por certo, Deus tem um plano com eles, certo, irmãos? É diferente. Se nós somos em 7 de Apocalipse, nós vamos ver que nós vemos uma grande multidão, a qual não se pode contar, de todas as tribos, nações e línguas. Se nós entrarmos nesse aspecto, nós vamos ver também que aqui se contou e lá não se pode contar. Então, a salvação vem para todos. Não é só para os judeus, mas para todos os que crerem em Jesus Cristo. Ali não vai ter raça, não vai ter placa de denominação. Entendamos isso, entendemos? E depois disse João, olhei e eis o cordeiro em pé. Então vamos lá. Apareceu uma hora boa, né? Depois de ver o dragão, a besta do mar e a besta da terra, aparece o cordeiro. Quer dizer, pelo menos ele já teve ali pôde respirar. Agora João vê o verdadeiro cordeiro. O mesmo que foi achado digno de receber o livro da mão direita do Pai, lá no capítulo 5 de Apocalipse, você pode procurar lá. Ele não esqueceu de seus servos, ele não os deixou sozinhos. O Cordeiro está em pé, vivo, poderoso, não se deitou e não foi derrotado. Serve como exemplo para os seus seguidores, que não devem desistir e nem se render ao inimigo. Isso você tem que pôr na tua mente. Não desista e não se renda, por maior que for a luta. Busque a força de Deus. Você já tem, se você tem esse espírito de ler, de procurar entender, de buscar o que é de Deus, ora, logicamente se percebe que você tem Deus, tem a marca de Deus, porque quem não tem, não vai atrás destas coisas, entende, irmão? E depois, então, irmãos, nós vamos ver sobre o Monte de Sião, que aparece somente nesse versículo, no Apocalipse, mas já traz um significado rico pelo seu uso. Em vários outros trechos, literalmente, Sião é o monte onde o templo foi construído. Literalmente. É o monte onde o templo foi construído e frequentemente representa a cidade de Jerusalém. Mas a palavra ganha um sentido maior no Antigo e Novo Testamento. Davi esperava que a salvação viesse de Sião. Olha só, isso é tudo ligado, irmãos. A palavra de Deus ela é fantástica. Se nós formos olhar o Salmo
14, versículo 7, diz assim: o libertador veio de Sião para tirar os pecados. Em Romanos 11, 26, 27, e também em Isaías 59, 20, diz: este Redentor é o mesmo Rei que despedaçaria as nações, o que despedaça as nações com vara, depende da tradução que você está usando, não é? Com vara de ferro. O Salmo 2, versículo 6, 9, Jesus Cristo é a pedra angular do reino de Deus e foi posto em Sião. Certo, irmãos? Olha só, Sião está aparecendo aí. Então as coisas, elas vão terminar aonde elas começaram, irmãos. E nós já estamos vendo isso. Não há nenhum tipo de dizermos, não, nós estamos vendo. Só se a pessoa realmente nunca leu a Bíblia, não entende nada. Por isso que eu aconselho vocês não irem atrás de líderes que não deixam vocês ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmãos. Cuidado, comprem as Bíblias, mas observem. Não compre Bíblia ecumênica. Compre a Bíblia João Ferreira de Almeida. Compre uma King James 1611, tá? É melhor. E compre logo. Porque eu não sei quanto tempo vai ter nas livrarias, viu, irmão? Leia. Aquele que tem facilidade em decorar, decore. Depois vocês vão saber por quê. Eu acho que eu já andei falando em algum vídeo aí. Então, irmãos, veja bem. Prestamos atenção. Então nós já vemos que literalmente ali foi onde o templo foi construído. E frequentemente também representa a cidade de Jerusalém. E ganha também muita força no Antigo e no Novo Testamento por causa do Salmo. E em Romanos 11, 26, 27, e Isaías também, 59 e 20. Este Redentor é o mesmo Rei que despedaçará as nações com sua vara de ferro, certo? E no Salmo 2, 6, 9, como eu já disse, eu vou repetir o versículo. Jesus é a pedra angular, não é? Um momentinho, minha boca machucou aqui. É a pedra angular do reino de Deus. Foi posto em Sião. Coisa linda, né, irmãos? Romanos 9, 33 diz assim. E 1 Pedro 2, 6. O texto do Novo Testamento, agora nós vamos falar sobre ele. Novo Testamento, o que mais ajuda é Hebreus 12, 22, 24. O outro também, toda a palavra de Deus ajuda. Porém, nós temos que tirar ali daqueles textos a riqueza que está nele, irmão. Não só a letra. Veja bem, em Hebreus 12, 22, 24, olha o que Paulo disse. Bom, supostamente Paulo, porque muitos não sabem quem foi que escreveu. O livro de Hebreus não tem um escritor. Porém, olhando pela forma literal, pela forma escrita, dentro do meu conhecimento, da minha mentalidade, posso estar errado, dá a impressão que foi Paulo, certo? Mas não importa. Importa que foi escrito e que é realmente isso aqui, uma verdade, certo, irmãos? Mas tende, olha só que coisa linda, 12, 22, 24. Mas tende chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Jesus ressuscitado é vitorioso sobre a morte, reina em Sião, glória a Deus, e demonstra o seu domínio sobre as nações, como seria confortavelmente para os santos perseguidos ver o Cordeiro em pé no monte. Quer dizer, depois de tudo, vale a pena, porque a gente vai ver o Cordeiro de Deus em pé no monte. Então, é isso que o diabo não quer, não é, irmão? Ele vai lutar, já está lutando. A nova ordem mundial já está planeando os seus objetivos, até mesmo existe uma inteligência artificial já, que há muito tempo tem inteligência artificial, porém já existe
essa inteligência artificial refazendo, diz que está, isso é mentira, não é, irmão? Eu vou falar agora, corrigindo a Bíblia, pelo amor de Deus, irmãos. Eu sei o que eles querem corrigir na Bíblia, tirar tudo que é de Cristo, tudo que é pecado, não vai ter nada, vale tudo, irmão. É uma igreja de portas abertas, como disse o Francisco, né? Mas não é a porta da salvação, é uma porta bem larga que leva para o inferno, essa é a verdade. Então, irmãos, vejamos aqui, os que foram perseguidos em pé diante do Cordeiro, e com ele 144 mil. Já encontramos os 144 mil no intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Vocês podem ler lá, Apocalipse 7, versículo 1, 8. Foram selados para a proteção dos danos causados pelos ventos que os 4 anjos seguravam. Aqui estão em pé sobre o monte com Jesus. Tem mais, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Mais uma vez, o contraste entre os discípulos do Senhor e aqueles que habitam sobre a terra. Se torna evidente, os ímpios receberam a marca da besta. Isso é evidente, irmãos. Mostrando que lhe pertencem. Que pertencem a quem? A besta. Capítulo 13, 16 e 18 de Apocalipse. Os fiéis recebem a marca do Senhor. Vejamos, irmãos, que não fala só de 144 mil. Se vocês olharem Apocalipse 7, versículo 3, vocês vão ver. Capítulo 7 todo vai estar explicando sobre isso, irmão. O nome do seu mestre estarão sobre todos aqueles que realmente creram em Jesus Cristo como seu Salvador e deram lugar para a operação do Espírito Santo, para aperfeiçoamento, porque está escrito aqui em cima, irmão, para os espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós seremos naquele dia aperfeiçoados. Aqui na terra não temos perfeição, mas somos todos os dias como ovelhas mudas, também somos levados ao matadouro. Mas Cristo morreu por nós e nós então temos esta liberdade de falar com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos mais de nenhum mediador a não ser Cristo, certo, irmão? Então aqui nós podemos entender, irmãos, claramente isto. Que nós também, cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, o nome de seu mestre, o nome do nosso mestre, também será colocado em cada um daquele que crer em Jesus Cristo, não é? O contraste entre dois nomes faz toda a diferença, até a diferença eterna. A marca da besta traz o nome ou número de um homem. A marca de Deus, a marca do Senhor, é diferente. O nome da besta é imperfeito, temporário. O nome de Deus é permanente, perfeito e eterno. E esse nome é que salva. Atos 4, 12. E que é exaltado acima de todos os outros. Filipenses 2, 9, 11. Isaías profetizou sobre o Messias. O seu nome será maravilhoso. Glória a Deus. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, irmãos, não tem ninguém e nem nada e nem poder nenhum que fará isso não se cumprir. Isso vai se cumprir. Por isso que nós que somos cristãos, ou até os messiânicos, por que dizer não, porque eles são cristãos também, apenas estão em Jerusalém ou em outro lugar, ou até aqui mesmo no Brasil. Irmãos, eu tenho muita comunhão com os irmãos. Por quê? Eles falam de Jesus Cristo, irmãos. Eles apenas falam com o nome original, que é Yeshua HaMashiach. Afinal é o nome em hebraico. Eu respeito.
nós estamos usando um nome transliterado. Alguém diz, não se traduz nome. Meu caro amigo, não se traduz nome, mas se translitera, porque conheço várias pessoas. Tem um amigo meu que ele se chamava Alexandre. Eu posso falar porque você não sabe quem é. E lá em Israel ele teve que trocar o nome, porque não tem como ficar Alexandre lá. Se deixar Alexandre como é, lá é um nome feminino. O meu nome, por exemplo, é muito difícil de pronunciar. Provavelmente, se eu estivesse lá, eu teria que trocar. E você vê isso em qualquer língua, no italiano, no inglês, entende? Isso é simples de entender, só se a pessoa for muito leiga, né? Mas estamos aqui, nós não somos nenhum mestre também. Estamos aprendendo junto com vocês, entende, irmão? Irmãos, é uma coisa maravilhosa, né? Essa parte, Isaías 9, 6 e 7, né? E também, outra parte que eu quero falar aqui com vocês, do estudo, isso é um estudo. Quem está na sombra do Cordeiro, presta atenção, no monte de Sião, com esse nome na testa, não tem motivo para temer a besta. Não vai ter motivo, esses daí não tem motivo para temer a besta. Não vai ter motivo nenhum para temer a besta. Ela não pode fazer nada com eles, nada. Com seus nomes, nem a besta não vão temer, e nem os seus nomes de blasfêmias, e nem a sua autoridade para agir por 42 meses. Porque ela vai agir, a besta vai lutar para conseguir destruir aqueles que creem no Senhor. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Versículo 2, presta atenção. De grande trovão, e também a voz que ouvi era como a harpa de um arpista, quando tange a sua harpa. Deve ter um som muito lindo, né, irmãos? Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, uma voz de um trovão, uma voz forte, que nos lembra das vozes de Cristo Jesus, do Senhor Jesus, e da grande multidão de seus servos. Trovões sempre no Apocalipse, irmãos, quase sempre nas outras ocorrências na Bíblia, vêm do céu e comunicam a autoridade de Deus, o poder. Então ele vem com um trovão para dizer assim, aqui quem manda sou eu, aleluia, e é Deus mesmo que manda. O inimigo, ele já sabe disso. Ele acha que ele manda, o inimigo das nossas almas, Satanás, mas não manda. Quem manda é Deus, é o Eterno, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Então nós podemos ver isso. A autoridade. Exemplos em outros livros incluem: e os que contendem com o Senhor serão quebrantados dos céus. Serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor vai trovejar sobre a terra, irmãos, sobre esses homens que estão fazendo coisas erradas. E vai ser um tempo de muita angústia. Então vocês que estão pensando que não tem julgamento para vocês, fazem o que querem, maltratam o povo, prendem quem não deve prender, soltam quem não deve soltar. Vocês não pensem que serão deixados assim. Não. Chegará um momento, mas eu já morri nessa época. Não vai adiantar. Você vai ter que levantar, você vai ter que levantar. Deus vai mostrar para você que você não é nada. Você vai ter que passar diante do Eterno. Aí você vai ver o que é bom. Você não quis, né? Você não quis obedecer. Isso é discurso de ódio. Discurso de ódio não. Isso aqui é discurso verdadeiro. Isso aqui é justiça. Não é uma falsa justiça. Como nós vemos em alguns países aí. Pessoas sofrendo que não devem nada. Mas esses homens vão de pagar por aquilo que fizeram. Então, irmãos, o Senhor vai levantar-se e vai levantar sua voz em 2 Samuel 22:14. Né? Os teus braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz.
Aqui está escrito em Jó 40, versículo 9. No Apocalipse, vozes e trovões saem do trono de Deus e do santuário dele. 11, versículo 19, 16, versículo 17 e 18. João ouve a voz dos 4 seres viventes. Como João foi privilegiado, né, irmãos? Como se fosse a voz de um trovão. No 7º selo, o fogo atirado do altar à terra foi comparado por trovões. No intervalo entre a 6ª e 7ª trombeta, o brado do anjo forte soltou as vozes dos 7 trovões e a voz da grande multidão que adora a Deus como muitas águas e com fortes trovões. 19, versículo 6 de Apocalipse. Depois fala, e era como arpista, como tange sua harpa. Como tantos outros símbolos, irmãos, no Apocalipse, o incenso, sobre os altares, a arca da aliança, etc. E a ideia dos arpistas vem do louvor dos judeus, já desde o Antigo Testamento. Nós sabemos que tem isso. Até Davi, ele era um arpista. E tocava, por certo, muito bem, porque ele era muito conhecido. Ele mesmo compôs vários salmos, não é? E para quem não sabe, muitos salmos eram cantados. Muitos não, até hoje eles cantam salmos lá. Certo, irmãos? Características de louvor que eram dadas no templo, no 2º templo, certo? Agora nós sabemos que nós somos o templo. Porém já está sendo realizada a construção do 3º. Dessa referência percebemos que voz forte vem dos adoradores que honram ao Senhor. Quando nós falamos, ainda que você não tenha força na tua voz, mas quando você glorifica a Deus, a tua voz é como uma voz de relâmpago, de trovão, e você nem percebe. Então, por isso que está escrito aqui, irmãos, no versículo 3 e 14 de Apocalipse, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciães, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque aonde quer que vá, são eles que receberam, que foram redimidos, né? E não se achou mentira na sua boca. Então eles entoavam esses cânticos, e nós também vamos entoar esses cânticos, porque diz aqui, 4 seres viventes e os anciães, um novo cântico celebra a grandeza do Senhor. Veja Salmo 33, 3. E no seu contexto especialmente relevante são as palavras de Davi. Esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro, e tirou-me do poço da perdição e de uma tremenda lama, e colocou-me os meus pés sobre a rocha. Né, irmãos? Então o Senhor dará um cântico de louvor. É algo muito bonito, algo muito profundo. Nós temos que entender que nós que somos, por misericórdia, agraciados por nosso Senhor Jesus Cristo, podemos cantar esse louvor. Isso é bem claro, se nós lermos aqui, irmãos, teremos o direito de cantar esse louvor. Mas nós sabemos que todos os que foram comprados da terra, com o sangue do Cordeiro, os que procedem também de toda a tribo, nação e língua, isso você vai encontrar no capítulo 7, os resgatados que não pertencem mais aos habitantes da terra, pois se tornaram agora habitantes do céu. Ali está falando daqueles 144. Agora estou falando de um povo que creu em Jesus Cristo pela fé e que terão o direito de entrar na cidade pelas portas. Certo, irmão? Porque foram resgatados através do sangue do Senhor. Certo, irmãos? O resgate vem do Senhor. Salmo 11, 9, 130 também, versículo 7. Especificamente por meio de um sacrifício. De quem? De Jesus. O
O fundamento desse texto, desse estudo, é que Jesus é o fundamento da salvação, certo, irmãos? Não tem como, eu poderia alongar, mas para não ficar muito grande esse vídeo, irmãos, porque assim vocês vão conseguir, porque existem mais coisas aqui que eu separei, né, irmãos? Porém, eu vou ficar por aqui, porque nós sabemos que os que amam a Deus, os que são marcados com o selo de Cristo, vão ser guardados da prostituição, do pecado, da malignidade. Ainda que houvesse um escorregão, nós sabemos que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, Ele perdoa. Não é como denominações falam aí, que se você cometer um erro, você já vai direto para o inferno. Não é assim que está escrito, não é isso que está escrito lá na carta do apóstolo João. Isso daí, irmãos, que alguns pregam, simplesmente é para amedrontar você. Não é que nós estamos aqui dando para você oportunidade de pecado, de forma alguma. Nós não podemos concordar com nenhum tipo de pecado. E essas coisas de falta que alguma igreja fala, irmão, eu falo para vocês, eu prefiro falar pecado, porque se mentir é uma falta, então eu estou errando, porque na palavra de Deus diz lá que é pecado, entende, irmão? Então, como eu vou diferenciar uma coisa que é falta e uma coisa que é pecado? É porque eu fui batizado, irmão, então eu não peco mais, só tenho falta. É mentira, irmãos. João não falou isso. Vocês querem ver o que João falou? Eu vou ler para vocês, então, para complementar esse capítulo, para não ficar muito longe. Nós vamos ler na primeira epístola do apóstolo João, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem falou isso? Foi João. Ele não usou singular. Singular quer dizer, ele não falou: se eles pecarem, eles têm um advogado, porque eu não peco, eu sou apóstolo, fui escolhido por Deus. Ele não falou: se nós dissermos, ele colocou junto. Aí você pode até ignorar esse versículo e procurar outro, não é? Você pode procurar outro que diz assim, no mesmo livro, 1 João, mesmo apóstolo, não é? No 1 João capítulo 3, presta atenção, capítulo 3, versículo 3, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, irmãos, aí você vai dizer, peraí, mas então se eu pecar, lá ele disse que, o que ele falou lá? Se nós dissermos que não pecamos. Agora ele fala o quê? Se nós permanecermos no pecado. Agora prestamos atenção, irmãos. Ele diz no versículo 8, quem comete o pecado é do diabo. Lá ele não falou isso, mas eu vou mostrar para você o que isso quer dizer, certo? Porque o diabo peca desde o princípio, certo, irmãos? Então presta atenção. Agora vamos passar para um outro capítulo que ele mesmo escreveu. Quer dizer que ele está dizendo que quem pecou vai tudo para o inferno aqui, não é, irmão? Bem, irmãos, agora cai numa contradição muito grande, porque você diz lá que ele falou, se nós dissermos que não temos pecado, não é? Mas aqui tem aqui um versículo, ó, nós vamos agora no capítulo 5, aqui eu vou dar a resposta. Capítulo 5 de 1 João, versículo 16. Vamos ali? Vamos ver a resposta? Para você entender qual é o pecado. É um pecado diferente, que não é um pecado que está lá de prostituição, de mentira. É claro, se a pessoa permanece é outra coisa.
Por isso que eu vou ler aqui agora. Tradução João Ferreira de Almeida, foi traduzido por João Ferreira de Almeida. Existem várias traduções, estão todas corretas. Porém, você tem que saber que existem duas formas de traduções. E essa Bíblia foi tirada do grego. E para nós entendermos, depende muito do que nós conhecemos. Por isso é bom ter a pessoa que vai ensinar, é bom conhecer um pouco, ou ter pelo menos uma Bíblia grega. Eu tenho no telemóvel, vou tentar comprar. Porque daí fica mais fácil para você compreender, tradutor. Porque existiam tradutores que eram teólogos, muitos deles. João Ferreira era um teólogo. Ele estudou muito, desde menino, de 14 anos, já estava estudando. Né? E também outros. Mas existiam copistas, que copiavam. Porque não foi deixado e não existe os pergaminhos originais mais. Deus não permitiu. Mas por quê? Porque senão do jeito que existe idolatria, irmão, você já idolatra o pregador, imagine se não ia idolatrar esse aqui foi Paulo que escreveu. Era capaz de uma igreja aí colocar, a romana lá, colocar dentro de uma redoma de vidro e fazia romaria para ir ganhar dinheiro ainda em cima. Então Deus não deixou, a palavra dele é pura. Certo, irmão? Deixando claro que eu não cobro dízimo, que nenhum entrou aí, meu irmão. E eu não tenho nada com quem cobre, não sou contra nada. Cada um faz o que sentir, irmão. A obra de Deus não é minha, certo? Então eu não critico essas pessoas. Eu acho que é errado a pessoa vir falar coisa que não sabe, como um determinado irmão aí entrou falando coisa que não devia, e depois um outro escreveu que eu estou levando para o lado pessoal. Não estou levando para o lado pessoal nada, porque ali tratou-se de um lado coletivo, não falou só de mim. Quando ele ataca uma pessoa que faz parte de um presbitério, ele ataca o presbitério inteiro, a não ser que tenha algo que justifique, que possa isolar aquele presbítero, ele possa levar aquele presbítero a um juízo perante 3 testemunhas ainda, senão não vale nada. É o que está escrito. Bom, irmãos, agora vamos lá. Capítulo 5, ainda da primeira epístola de João. Capítulo 5. Vamos ler assim, aqui, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. Está entendendo? Orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Agora, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca o quê? Se ele diz que todos pecam, ali você vai na tradução grega, ali você vai fazer uma exegese do texto, e você vai descobrir que ele quer dizer ali que o Filho de Deus não permanece no pecado. Aquele que tem Cristo pode sim pecar, mas ele não permanece no pecado. É isso. Porém, ele usou esta palavra e nós temos que interpretá-la, porque se você ver nos outros textos, irmãos, você vai ver que está escrito que tem um advogado, você vai ver que está escrito que se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Cristo. Você vai ver também escrito que, foi tudo João que escreveu, o mesmo autor. Você vai ver que está escrito assim, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Depois você vai ver que podemos orar para aquele que não pecou para a morte, mas daqui a pouco você vai ver escrito que aquele que peca, deixa eu ver aqui, irmãos, há pecado que é para a morte. Para esse eu digo que não ore, né? Toda iniquidade é pecado, pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então tudo aquilo lá que ele falou está errado? Não, irmãos, é a tradução. Entenda, não permanece no pecado. Seria assim, todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Ele peca, daqui a pouco ele se arrepende e não quer mais. Mas não é que ele vai voltar a fazer de novo. Lembramos da mulher adúltera? O que o Senhor Jesus falou para ela? Eu acho que é 8 de João, não é?
que diz assim, queriam acusá-la. O que o Senhor Jesus falou para ela? Ou falou para aquele povo todo que estava ali? Porque tem um contexto por trás disso que não dá para me falar aqui para não ficar muito longo. Outro dia eu posso explicar isso. O Senhor Jesus falou, quem entre vós não tiver pecados, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ninguém atirou, o Senhor falou, vai. O que ele disse? Não peques mais. Então o Senhor perdoou ela. Então existe perdão por causa da expiação, da morte expiatória de Cristo. Mas qual é esse pecado que é o pecado que não é para orar? Ora, irmão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque naquela época existia, nesta região aonde João estava, uma doutrina, que eu não me recordo agora o nome, eu não vou falar aqui porque eu posso falar o nome errado, e alguém que sabe o nome certo vai rir de mim. E essa doutrina, ela era meio agnóstica, meio mística, era uma doutrina, ela misturava as coisas, entende, irmão? Eu tenho até o nome dessa doutrina, e era pregada justamente nessa região onde estava João, e falava de Jesus Cristo, porém negava a sua natureza divina. Negava que o Espírito de Deus havia, pelo Espírito Santo ele havia nascido. E muitos saíam do meio da congregação, da reunião comum que eles tinham, e iam se agregar numa outra reunião que negavam a divindade de Cristo. Certo, irmãos? E quando eles saíam e começavam a congregar lá, o Espírito Santo se ausentava deles. Quando o Espírito Santo sai, a pessoa não tem mais como se arrepender. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta orar por eles, porque eles não têm mais o Espírito Santo. Eles foram por livre e espontânea vontade. Por isso que em João tem um versículo que diz, eu acho que é na segunda epístola. Vamos ver, irmãos, para mim não. Eu não quero errar. Não quero falar alguma coisa. Bom, mas eu não encontro aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não achar, irmãos, mas está escrito isso, mas eu não me relembro, eu não consigo lembrar o versículo. Depois vocês procuram no Google, ou se vocês procurem na Bíblia, porque eu não quero mais alongar essa parte. Tem muita coisa para falar de Apocalipse, mas essa parte é muito importante. Por isso que diz assim, eles não eram de nós, saíram de nós, porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, não teriam saído de nós. Mais ou menos assim. Ele estava falando, não é de pessoas que saíam de uma igreja, irmãos. Por isso que nós temos que entender. Pessoas que saíam do conceito de fé em Cristo Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e iam crer numa doutrina que separava o espírito da carne. Eles acreditavam sim que existiu Jesus, sim que tem Deus, mas eles não criam que Jesus fora gerado pelo Espírito Santo, causando isso uma blasfêmia. E essa blasfêmia, 4 de Marcos, eu acho, 3 de Marcos, vamos ver para mim não errar também, porque, irmão, tem coisas que, vocês pensam que a gente anota tudo, o certo seria, né? Mas acontece que, às vezes, Deus me dá uma vontade, assim, de eu fazer na hora, irmão. Mas o correto é a gente ter uma anotação, porque em estudo, sabe como é que é? A gente pode errar, e se a gente erra, eu sei que vai entrar alguém aí querendo botar versículo, não é necessário isso, irmão. Faz um canal, você quer dar um estudo, faz um canal. Você não precisa explicar tudo. Tem coisas que eu já simplifico aqui, porque a cabeça das pessoas não vão entender, irmão. Eu simplifico, eu não estou mentindo. Apenas estou simplificando. Não adianta você querer dar uma feijoada para uma pessoa que está começando agora. A gente tem que ter bom senso, irmão. Não podemos agir dessa maneira, não é, irmãos? Bom, onde que eu estava mesmo? Falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para mim não falar errado, porque está escrito em Mateus também, mas como eu usei o livro de Marcos, nós vamos no livro de Marcos, tá?
é capítulo 3, versículo 20. Mas não vou ler todo esse versículo, não. Vamos ler então, versículo 29, capítulo 3, versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por quê? Porque eles estavam dizendo que, olha só, se eles falassem assim, Jesus expulsa por si mesmo, eles não falaram isso. Eles falaram assim, ele expulsa pelo Espírito, já ofendeu o Espírito de Deus, de Beelzebu. Aí eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão? Então entendamos uma coisa, ler a Bíblia, não basta só você ler, você tem que entender. Aí eles falam assim, é bom ler a Bíblia, você leu a Bíblia, você pode ler 10 vezes um capítulo. Procure entender o capítulo, busque as raízes, ore, peça para Deus te iluminar. Sobre Apocalipse 14, tem muita coisa para falar, mas para mim fechar de uma forma simples, ali aponta para a vitória do homem contra a besta e o falso profeta. E tem mais coisas que falam isso, porque ainda não é o fim do livro. Mas nós podemos dizer que se nós olharmos para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nós vamos ver sinal da vinda de Cristo. Então que sejamos cuidadosos, dedicados, mesmo que somos imperfeitos, falhos, pecadores. E para você que uma denominação te jogou fora, se aquela te jogou fora, meu irmão, vai para outra. Ah, mas parece que está tudo igual. Você só não vai, sabe aonde? Onde prega a teologia da prosperidade. Para essa não vai, não. O que é teologia da prosperidade? Essa que vira cativeiro, que abre porta, que dá carro, isso aí chama teologia da prosperidade. Só prega isso. Ela não sabe pregar Jesus Cristo. Você entrou aí, está pregando só isso? Fica com o pé atrás. Tá bom? Às vezes não fala de Jesus Cristo nem uma vez, mas fala aquilo que você gostaria de ouvir. Então vai encher mesmo. Se você for num lugar que fala só de Jesus Cristo, aquele que não está muito ligado, não está interessado, ele vai embora e não volta mais. Então, irmãos, isso não é igreja fria. Igreja fria, irmão, é aquela que não tem o Espírito Santo. Às vezes você escuta muito barulho, muita coisa, mas aquela igreja é pior do que um iceberg. Que o Espírito Santo não passou ali. Você foi emotivado, você foi emotivada por sentimentos, por movimentos, por articulações, por gestos. Isso tudo se aprende. Certo? Em um discurso, tem palestrantes que fazem cursos que fazem você chorar. Mas você tem que, não é chorar só. A presença de Deus faz nós chorar. Mas nós temos que chorar daqui de dentro, do nosso coração, da nossa alma, quando Deus nos visita. Não apenas por uma emoção carnal, mas sim pela virtude do Espírito Santo. E por saber que um dia veremos o Cordeiro. Assim espero, pela misericórdia de Deus, que eu não me acho digno de absolutamente nada. Mas eu desejo, se assim for a vontade do Pai Eterno, quero que você também. Mas medite na palavra de noite, seja fiel ao Senhor, e o Senhor guardará a tua, a minha e a nossa alma. Depois, outro dia, falaremos mais até um pouquinho sobre esse capítulo e outro capítulo também. Deus abençoe a todos, graça e paz. E que essa semana que vem possa ser uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dada ao Pai Eterno, na guia do Espírito Santo para sempre. Amém e amém.